Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, sede nosso companheiro nessa jornada de oração, a nossa Lexio Divina, com o texto de Mateus 5, de 43 a 48. Disse Jesus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. É com essa frase, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, que Jesus encerra esse capítulo 5, que é o início do Sermão da Montanha, quando ele inicia com as bem-aventuranças, e depois ele vai nos ensinando, ele vai nos formando. E quando ele diz, portanto, indica justamente isso. Ele nos ensinou antes, ele nos formou antes. Porque nos formou, nos ensinou, então, portanto, a conclusão, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito, quer dizer, o vosso Pai mora no céu. A morada sua também deve ser no céu. Mas isso indica um caminho de perfeição. Esse caminho de perfeição implica em não fazer como a maioria das pessoas fazem. Amam só os seus, amam só as suas famílias, amam só as pessoas que lhe fazem o bem. A proposta de perfeição, de paraíso, de céu, é diferente. Jesus diz, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Olha que coisa interessante. O pagamento que nós fazemos àqueles que são nossos inimigos é o amor. O pagamento que nós damos àqueles que nos perseguem é a oração. Esse é o caminho de perfeição. Foi isso que Jesus fez durante toda a sua vida. Por isso, ele pode falar. E nós, seus seguidores, devemos estar totalmente abertos à ação do Espírito Santo, para que, assim como Jesus nos ensina, nós devemos viver. E ele diz, com efeito, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Se tudo o que eu tenho é só para a esposa, para os filhos, para o marido, para os filhos, para os irmãos, para os pais, Jesus vem nos ensinar a alargar o amor. Que não seja apenas um amor fechado em si mesmo. Não, Jesus vem nos mostrar que nós devemos amar aqueles que não merecem. Fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Sim, esse é o caminho de perfeição. Esse é o ensino de Jesus. Por isso que ele foi tão perseguido. Porque os chefes da lei, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, que também deveriam fazer isso porque anunciavam a palavra de Deus e porque não viviam, vem Jesus e começa a viver o que ensina, ele é perseguido. Mas na perseguição de Jesus, ele intercede ao Pai por eles, pelos seus perseguidores. Ele intercede ao Pai pelos seus caluniadores, pelos seus acusadores. E mais ainda, ele dá a vida também pelos seus perseguidores. Sim, porque Jesus na cruz, o sangue que ele derrama não é pelos justos, porque não tem nenhum justo na face da terra. O único justo, ou melhor, a única
pessoa justa é Maria, sua mãe. Mas todos os outros são pecadores. Jesus, na cruz, ele padeceu, ele derramou a última gota de sangue, foi justamente pelos injustos, pelos pecadores, por você e por mim. Portanto, nós não podemos fazer diferença entre pessoas para fazer o bem, já pensando em nós mesmos. Nós não podemos fazer distinção entre o bem que nós devemos fazer. Claro, nós temos algumas obrigações a mais de sustento, de educação com os nossos, mas o bem não está restrito à nossa família. O bem deve ser alargado, o amor deve ser alargado, a intercessão deve ser alargada. É por isso que nós devemos orar também até pelos governantes, se não fomos nós que votamos neles. Sim, nós devemos orar por eles, para que se abram à ação do Espírito Santo e, com isso, possam até trazer benefícios para nós. É por isso que a igreja nos recomenda oração por todos, não só pelos nossos, porque, como Jesus diz, se nós fazemos o bem aos nossos, o que é que nós estamos fazendo demais? Nada. E a proposta da caminhada de seguimento de Jesus é fazermos muito mais, porque a proposta é caminho de perfeição. E quando Jesus diz, portanto, deveis ser perfeitos, é porque ele sabe que nós não somos, mas ele quer que nós lutemos para ser. Podemos passar a vida inteira sem atingirmos a perfeição, mas lutando por ela, e isso é que vai contar. O esforço, o sacrifício que o Senhor vai ver nosso na luta pela perfeição. Podemos até cair algumas vezes, mas nos levantamos novamente e seguimos lutando pela perfeição. Esse deve ser o objetivo da nossa vida, a luta pela perfeição, porque aí está a nossa salvação, o seguimento de Jesus. Mesmo que tenhamos cruzes, e as teremos, foi Jesus mesmo que disse, aquele que me seguir, tome a sua cruz diária e me siga, mostrando que a nossa luta de perfeição, ela é diária. Começa em casa, mas não fica restrita à nossa família. Ela se estende ao nosso trabalho, ela se estende à comunidade, ela se estende ao grupo de oração, ela se estende a todas as pessoas, à sociedade. Mas nós só conseguiremos esse caminho de perfeição quando nós começarmos em casa. Não se concebe aquele que está trilhando o caminho da salvação ser indiferente em casa, ser grosseiro com marido, mulher, pai, filho, irmãos. Não tem sentido. Esse caminho de perfeição começa em casa, mas não fica restrito à casa. Nós temos que alargar os nossos passos na perfeição, porque esse é o ensinamento de Jesus e é esse ensinamento que nos leva ao céu, que nos leva à salvação eterna. Portanto, deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que compromisso a gente faz com o Senhor agora nessa busca da perfeição, nessa luta da perfeição? Pense aí e faça. Faça um compromisso, assuma esse compromisso dessa caminhada da perfeição. Depois, vamos glorificar a Deus contemplando a sua graça. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.